Bom dia, meu povo do YouTube. Mais uma vez estamos aqui se encontrando na presença de Deus, na presença do nosso Senhor, para compartilhar mais uma mensagem diretamente do céu, né? E que nós podemos hoje, nesse dia de sábado, meditar nesta palavra e compreender e saber que Deus, Ele nos olha todo o tempo está nos olhando, querendo o nosso bem. E chamo a todos vocês hoje para compartilhar uma palavra que está escrita no Evangelho de João, capítulo 3, uma palavra muito conhecida dos crentes, né? Todos os crentes conhecem essa mensagem e sabem que é uma mensagem muito profunda, mas que ela ensina algo muito interessante e que serve para muita gente aprender com Deus, né? A Bíblia fala a respeito de Nicodemos, fala que era um homem muito dotado, muito inteligente, homem muito capacitado, mas ele era um homem muito capacitado na letra, né? Ele tinha um subentendimento, ele era considerado como um mestre da lei mosaica, né? Um homem muito inteligente. Então convido você para ver a palavra de Deus em João 3, capítulo 3, que fala: Nicodemos visita Jesus. E a palavra vai nos ensinar e dizer assim nessa narrativa: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos, com medo dali dos amigos deles, entre aspas, né? Ele foi ter com Jesus na parte da noite, porque mesmo ele sendo ali da cúpula dos fariseus, ele acreditava no Senhor Jesus. Ele sabia que aqueles milagres que Jesus fazia era fora do comum. E que de modo nenhum um homem podia fazer tantos sinais como Jesus fazia, se Deus não estivesse com ele. Então ele teve um reconhecimento, ele reconheceu que Jesus realmente tinha vindo da parte de Deus. E como ele sabia que muitos poderiam criticar ele, muitos poderiam querer fazer algo de mal com ele, então ele escolheu o horário noturno para falar com Jesus. E ali ele foi escondido e falou com o Senhor Jesus a respeito dessas coisas. Mas o mais importante do ensinamento nesse começo é que ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele reconheceu que os sinais que era feito, homem nenhum podia fazer se Deus não estivesse com ele. Então, ele começou e continua aqui no versículo 13, ele continua e diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então era um homem muito capacitado, um homem muito inteligente na letra mosaica, né? Ele era um homem que observava muito a lei antiga, a lei de Moisés. Mas quando ele viu que Jesus fazia aqueles sinais, aquelas maravilhas, e ele reconheceu que Jesus era realmente enviado por Deus, mas Jesus também sabia que ele era um homem muito dotado de letra, era considerado como um mestre, mas ele era mestre da letra, da lei, né? Ele conhecia muita lei, eles observavam muita lei, eles viviam muito a lei, mas o Espírito, né? O Espírito que vivifica, a fé, aquilo que traz a existência, aquilo que não existe, ele precisava aprender. É por isso que Jesus falou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse novo nascimento hoje, as igrejas hoje estão entupidas de gente que ainda não nasceram de novo. Assim como Jesus ensinou a Nicodemos que era ter que nascer de novo, hoje as igrejas estão entupidas de pessoas que não nasceram de novo ainda. Precisa nascer de novo para ver a glória de Deus, precisa nascer de novo para ter mudança na mente,
precisa nascer de novo para ser uma nova criatura. Então Jesus estava chamando a atenção dele ali e explicando, ó, você entende muito, você é considerado como mestre em Israel, mas lá do reino de Deus você ainda não sabe de nada, é necessário que você venha nascer de novo. Aí no 4 ele continua falando com Nicodemos, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus vai dar mais ensinamento para ele. Em primeiro lugar, ele falou que era necessário ele nascer de novo. Ele tinha que mudar o jeito dele. Ele não podia querer só viver pela letra. Ele não podia ficar só naquele entendimento de Moisés, mas que o reino dos céus agora estava aberto porque estava diante dele. E era necessário ele crer, ele ter certeza cada vez mais que Jesus estava diante do Deus vivo e que só assim ele podia entrar no reino dos céus e ver a glória de Deus. Mas Jesus continua ensinando a ele e falou que você é necessário nascer da água e do Espírito. A água, todo mundo sabe que a água, quando ela vem, ela purifica. E o que é a água para Deus? A água é a palavra. Quando a palavra de Deus entra numa pessoa e essa pessoa tem entendimento e ela guarda a palavra do Senhor no seu coração, essa água chamada palavra, ela lava. E o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é viver de acordo como diz as Escrituras. Quando você começa a viver o que está escrito, aquilo que Jesus está te ensinando, aquilo que Jesus está falando no seu coração, então de dentro de você vai surgir algo novo. Vai vir fé, vai vir alegria, vai vir renovo. Então aí você vai começar a compreender, entender que o Espírito Santo está em você. Porque quando uma pessoa está cheia do Espírito, que ela nasceu da água e do Espírito, então essa pessoa ela tem fé, ela tem gozo em buscar as coisas de Deus, em viver para Deus. É o primeiro sinal que o Espírito Santo está fazendo morada nela. Então Jesus disse para Nicodemos, é necessário que você venha nascer da água e do Espírito. Mas o que a gente vê hoje em muitas igrejas, que as igrejas estão entupidas de gente, mas as pessoas não nasceram da água e do Espírito. As pessoas estão buscando o seu querer, né? Que a maioria dos seres humanos é desse jeito. Estão buscando os seus benefícios, buscando as suas próprias vontades, né? Mas não estão querendo fazer a vontade do Senhor. Não estão querendo buscar a presença de Deus para a vida dela. Não estão querendo ser cheios do Espírito Santo. Não estão atrás de fazer aquilo que convém, mas sim em fazer a sua própria vontade. Quantas pessoas hoje, nós estamos chegando aí uma época agora de carnaval, né? Aonde estão dentro da igreja, mas ao mesmo tempo vão fugir para o carnaval e vão pular a festa da carne, fazer as coisas erradas e depois vão se arrepender e vão voltar para a igreja de novo. Essas pessoas, elas não nasceram de Deus. Elas podem até ter tido o chamado de Deus. Deus chamou ela para se converter, para ela se santificar. Mas essas pessoas estão como Nicodemos. Quantas igrejas não estão cheias de Nicodemos? Até conhecem a letra, até conhecem um pouco da palavra, mas ainda não nasceram de novo. Então, meus amados irmãos, é necessário nascer de novo. Nós temos que nascer para Deus, porque só assim o caráter das pessoas vai ser mudado, vai ser transformado, né? A gente vai ter um entendimento melhor, um pensamento melhor. A gente vai aprender a amar, a gente vai aprender a perdoar, a gente vai aprender a respeitar, né? Então Nicodemos era um homem muito dotado da letra. Ele conhecia bem a lei mosaica, ele conhecia bem a Bíblia, né? Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não tinha ainda o novo nascimento. Como muita gente também hoje em dia das igrejas conhece muito letra, mas ele não tem um nascimento. Ele não teve um contato ainda com o Espírito Santo. Ele pode estar em qualquer canto, mas ele não sabe ainda quem é Deus. Ele não teve uma experiência ainda com o Senhor. Ah, meu irmão, quando a gente tem uma experiência com Deus, pode acontecer o que for, a gente nunca sai da presença dele. Pode até todo mundo te criticar, que você não é crente, que você não está fazendo isso, não fazendo aquilo. Mas se você está bem com Deus, você está fazendo a vontade do Senhor,
Então você vai ver que Deus é verdadeiro e que o poder dele é real todos os dias. Todo dia Deus se faz presente na nossa vida. Então as igrejas estão entupidas de gente que ainda não nasceu de novo. Não é simplesmente eu estar num banco e ali escutar uma mensagem que me agrada e ficar correndo atrás das minhas bênçãos, né? O meu querer e não nascer da água e do Espírito. Então Jesus estava ensinando esse homem. É necessário, Nicodemos, você nascer de novo, porque senão você nem vai ver e nem vai entrar no reino dos céus. E para que a gente venha entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. E para que o novo nascimento venha acontecer, é necessário que o velho morra. Você tem que matar a velha criatura, você tem que viver a nova criatura, que é a palavra. A palavra ela lava, ela rime, a palavra transforma. Aí ele continua aqui no 6 e diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Então ele continuou totalmente dizendo, você tem que nascer de novo. A palavra de Deus é água. O que tem que te segurar dentro de uma congregação, o que tem que te segurar dentro de um estabelecimento, porque a igreja somos nós. Eu sempre vou falar aqui, Deus só se faz presente no lugar porque você está ali. Você que é templo e morada do Espírito Santo. Então Deus ele quer fazer morada, mas é necessário nascer de novo. E quando você nasce de novo, que você nasce da água e do Espírito, quando você deixa a palavra entrar, que você deixa a palavra te lavar, e você começa a praticar essa palavra, o Espírito Santo está em você, então você pode estar na sua casa, você pode estar no trabalho, você pode estar onde for. Aonde você estiver, você é do Espírito. E todo mundo vai ver isso. Mas se você for um nascido da carne, como aqui a palavra está dizendo, você for um crente carnal, você na onde for, todo mundo vai falar mal de você. E vai falar, eu não quero ser crente como aquele ali, porque ele vai para a igreja todo dia, mas ele só vive fazendo as coisas erradas. Esse não nasceu de novo. Então é necessário nascer de novo. As igrejas estão entupidas de Nicodemos, conhece letra, mas não conhece o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que traz alegria. É aquele que a gente está andando todo tempo, ele cobra para a gente orar. É aquele que você está na sua casa e todo tempo o Espírito Santo está te chamando para ler a palavra. O Espírito Santo cobra. Por quê? Porque ele quer que você olhe para os céus. Não busque a Deus por interesse, irmão. Muita gente está dentro das igrejas se frustrando porque não nasceram da água do Espírito. Busque os seus interesses e esquece de Deus. Deus ninguém engana, irmão. Tanto faz você estar na sua casa, no seu trabalho, dentro da igreja, Deus conhece você. E se você não nasceu de novo, é necessário nascer de novo. Nós temos que olhar mais para as Escrituras e nascer de novo. Passei aqui para deixar essa pequena mensagem. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua casa, a sua família. E que essa palavra de Nicodemos, ela venha ficar no seu coração, né? E que Deus possa encher o teu coração de amor, de alegria. E que você venha realmente nascer de novo. Aí ele continua e diz assim no 9. Então lhe perguntou Nicodemos, quando pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendestes essas coisas? Jesus considerou ele. Jesus reconheceu que ele tinha muita inteligência na letra. Jesus reconheceu que Nicodemos ali naquela época, naquela região, ele era mestre. E a gente sabe que um mestre, ele sabe de muitas coisas. Mas só tem um que é mestre sobre os mestres, né? Só ele é mestre, que é Jesus. Mas isso aqui para Nicodemos foi um elogio. Jesus, tu és mestre, mas tu ainda não nasceu de novo. É necessário você não viver só a letra, mas você é necessário também viver o Espírito.
o espírito da fé, o espírito da alegria, o espírito do gozo, aquele espírito que te faz vencer, é o Espírito Santo da verdade. Aí ele continua aqui no 11 e diz assim: em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então Jesus está totalmente ali querendo ensinar ele que ele tinha que nascer de novo para ele morar no céu. E uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é aqui no versículo 13, né? Quando ele fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, que é Jesus, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Por que ele disse? É a saber, o Filho do Homem que está no céu. O pensamento de Jesus, meus amados, era fazer a vontade do Pai, era obedecer a palavra do Pai. Jesus, ele não tinha assim a Bíblia como nós temos aqui, irmãos, mas o Espírito Santo, o Espírito do Pai que estava sobre ele, informava tudo para ele. É como ele se estivesse andando assim e o Pai falasse ao ouvido dele: meu filho, faz assim, meu filho, fala desse jeito. O Espírito Santo ia guiando o filho. Por isso que ele disse que estava no céu. Por quê? Porque o pensamento dele não era terreno. O pensamento dele era em obedecer o Pai, o próprio Jesus. E ele obedeceu o Pai até morte de cruz. E é assim que Deus quer que nós vivemos. Nascer de novo da água e do Espírito. Repito, a água é a palavra. O que tem que segurar na igreja é a palavra. O momento mais importante de um culto é a palavra, porque é na hora que o Espírito Santo vai usar o servo para falar a respeito dele. Então nasça de novo, meu irmão. Não jogue fora aquilo que Deus te deu, que é o teu chamado, de você ir para a igreja, buscar a Deus. Não vá para essas festas mundanas, mas pegue firme com o Senhor. Porque aí mesmo de você estar buscando os seus interesses, você vai ver que as bênçãos vão correr atrás de você. Deus te ama muito, meu irmão. Não jogue fora o teu chamado. Hoje desde já eu te abençoo a todos aí que estão ouvindo essa pequena mensagem. Em nome de Jesus. Jesus só tem coisas boas para nós dar, mas é necessário nascer de novo. Assim como ele disse para Nicodemos, as igrejas estão entupidas de gente precisando nascer de novo. Que você venha entender e compreender a palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu te abençoo a tua família, a tua casa e tudo aquilo que é teu, meu irmão. Não se preocupe, que às vezes dentro da tua própria casa, os maiores perseguidores estão ali dentro da tua casa. Não está fora não. E isso te digo, é dois sentidos. Às vezes é a casa que é a igreja, que também é uma casa nossa, porque é na onde a gente adoramos ao Senhor, mas também na onde você mora, que é a sua casa. Os maiores perseguidores seus estão dentro da tua casa. Mas uma coisa eu também te digo, é necessário nascer de novo. Se nós nascer de novo, nós vamos agradar ao Senhor. E nós vamos ser uma bênção em nome de Jesus. Pois eu te abençoe a você, a sua casa e a toda a sua família. E Deus tenha misericórdia daquele que se afastou, porque também tem muitos pastores que se precisam nascer de novo. Tem muitos obreiros que precisam nascer de novo. Porque tem muita gente se afastando, meu irmão. E não tem nenhum pastor indo buscar. As pessoas estão se perdendo. Mas que nós venhamos nascer de novo para ajudar essas pessoas. Pois eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa palavra seja uma bênção para você, em nome de Jesus. Dá um likezinho aí de joinha, né? Quando você ouvir essa mensagem. E que Deus te abençoe poderosamente. Amém.